dia, doutores. Hoje estamos na presença do nosso amigo Alexandre dos Santos, um grande profissional que a vida e a carreira nos proporcionou e nos manteve em contato aí ao longo desses anos. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Meetup Tech Group. E antes até da gente começar a falar sobre o tema de hoje, né, que é carreira e tecnologia, pode se apresentar aí para o pessoal e dizer como é que foi teu caminho na área de tecnologia até aqui nesse momento. Opa, primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. Fico feliz, né, de a gente ainda manter o contato. Tanto tempo aí trabalhando juntos, né? Como o Carlão falou, meu nome é Alexandre Santos. Trabalho com tecnologia aí há uns mais de 10 anos, né? Vamos parar por aí, não vamos contar. Vamos entregar a Já idade, muito né? nítido a nossa idade. Isso. Trabalhei em diversas empresas de tecnologia, comecei a carreira, a princípio, até montando computadores, né? A gente lá no início da carreira, e aí com o tempo aí a gente foi aprendendo novas tecnologias, indo de empresa em empresa e agregando aí um conhecimento diferenciado, né? Cada um ali tem uma história diferente. A minha também foi praticamente igual a quase todos os profissionais de TI, né? Testes em cima de testes, estudos, madrugadas. Bom, atualmente trabalho numa empresa de TI, né, que gera softs para algumas empresas de justiça. Estou na cadeira de coordenação, tá? Coordenando um time de infraestrutura que faz entregas de deliveries. Temos alguns desafios aí, como toda empresa, né? Mas o ponto aqui é que esses desafios são comuns, né? A gente compartilha dos mesmos desafios, tá, pessoal? Então, como eu falei, né, atuamos com diversos tipos de tecnologias também, então a gente, no andar aí da vida, a gente vai aprendendo, né, desde cluster, pipelines, entre outros termos aí que a gente pode falar um pouco mais para frente, Carol. Boa, Alexandre. Bola. E vai lá, Damasco, vai lá que é... Não, Então, ia perguntar para ele que o time, né, em geral de infraestrutura, ele se mistura um pouco com o time de DevOps, né? Eu acho que as competências também são bem parecidas. O teu time hoje, tu chega a trabalhar com alguma coisa de automação? Sim, sim. Como eu disse a parte ali, né, retomando um ponto do time, hoje seria mais a parte de delivery, mas atuamos com diversos tipos de tecnologia, diversos desafios, e buscamos não só a entrega, né, mas sim a entrega ali contínua de uma forma segura. Existem alguns desafios ali, como cultura, né? A gente mudar conforme o tempo vai passando a cultura, né? Que hoje, há muitos anos atrás ali, quando trouxeram a cultura DevOps ali para dentro das empresas, dentro da área de tecnologia, aquilo já acendeu ali uma luz para diversos profissionais, né? Que seria a entrega contínua ali, delivery, enfim. Atualmente ali dentro do time temos também algumas pessoas específicas do quais elas fazem, né, essas construções de automações, mas o grande desafio foi puxar de fato essa cultura, né, essa cultura dentro do time em si. E pouco a pouco, né, a gente fragmentando toda essa, toda essa estrutura e desafios e criando passos, né, para chegar até esse momento, que foi fazer algumas entregas de automações. A gente foi primeiro vindo com estudos em cima de linguagens ali de programações. Primeiro a gente até acaba pensando em Python, mas antes tivemos que voltar um pouco mais e dar uma olhada no PowerShell e estruturando melhor para ir aprendendo e criando essa cultura. Porque a intenção, de fato, né, hoje é eliminar passos repetitivos, né? Passos no quais os serviços muitas vezes copia e cola, faz uma ação de copiar e colar. Então, desde esse passo simples e você evoluindo a todo o processo que tem ali, fragmentando, né? Então, para você poder automatizar algo, não adianta a gente querer pensar lá em algo muito grande para desenvolver.
se estou pensando em trazer uma cultura, primeiro a gente volta alguns passos e vai reestruturando o time para pensar de forma diferente, né? Seria, como que eu posso entregar com qualidade? Como que eu posso entregar de uma forma mais segura, no qual, diante de uma madrugada ali, não ter tantos problemas, entendeu? Então, esse foi um dos desafios hoje. Ô Alexandre, nessa carreira que tu está seguindo agora, com o papel de coordenador, quais os tipos de profissionais que você vê que podem se encaixar utilizando essa cultura DevOps nas atividades que fazem parte da tua gestão hoje? Uma excelente pergunta. E dentro da parte de infraestrutura, tá? Não vou dizer só a parte de infraestrutura, mas a gente pode voltar até desde da ponta de suporte, monitoramento, o delivery de entrega, todos esses grupos, né? Esses times, eles têm processos manuais. A gente pode até ir para uma parte até administrativa, né? Para ver essas culturas, porque tem processos como criação de planilha, manutenção de alguns dados. Então, tudo que é processo micro, às vezes ali que você tem um tempo para a criação, você pode automatizar, você pode pensar diferente. Então, mas aí voltando aqui mais para a parte de infra, a gente tem diversos processos hoje que são manuais, sei lá, desde da questão de monitoramento ali. Hoje a gente se fala muito de IA, né? Muito de IA, muito de IA. Sei que não é o tema, mas tem diversas IAs hoje que pode até auxiliar nesses microprocessos, né? Mas voltando um pouquinho mais, tem tarefas que eram apenas fazer validações e criações criações de reportes ali daquela atualização ou de um feito, né, como checklist. Então, eu vejo que hoje não há um limite, tá, focado em profissionais que possam trazer esse conceito para dentro dos times, tá? Por isso que até foi um desafio grande, porque mudar a cultura de um time, mudar a forma de pensar, às vezes ela leva-se tempo, mas para você conseguir implementar algo nesse nível, a gente tem que fragmentar o processo e ir pensando em cada processo do que a gente poderia fazer e incentivando os demais, né? Então, a partir do momento que fui gerando algumas automações próprias, automatizando, vamos dizer, automatizando alguns processos próprios ali que eu, no dia a dia, ia apresentando para o time, criando uma cultura ali de, pelo menos quinzenal, tá demonstrando algum feito ou algum processo para pensar, isso foi mudando pouco a pouco a forma de pensar naquilo que era feito, entendeu? Mas isso aí também não foi só de agora, né? Isso aí também já vem de alguns anos atrás e de outras empresas também, que olhava algumas tarefas ali no dia a dia que não fazia sentido a gente estar executando. É só gerar ali um cron, né, para fazer ali uma validação ou uma cópia, enfim, então isso aí já vem de trás, tá? Mas hoje, falando da camada de infraestrutura, eu converso muito com analistas de infraestrutura, tá, dentro do time. Isso linka com que moderar, tá? Gestão de pessoas ali, só desculpa, Rafa, mas não é mais produzir, né? E sim tá provocando o time para pensar um pouco diferente e ver o que pode ser feito, tá? E não mais na entrega, né, em si, né? Isso linka com o que o Levi trouxe no último meetup aqui pra gente, que tem mais a ver então com competências. Então hoje não tens uma segmentação, eu estou buscando uma pessoa específica de infraestrutura. Hoje tu busca a pessoa com competências. Exato, exato. Exato, exato. Porque até mesmo isso é um ponto, né, que quando está fazendo uma análise ali dentro de um candidato, é olhado muito esse ponto mesmo das competências, comportamento. Opa, mas peraí, não conhece sobre certas tecnologias aqui que seria de fato fundamental ali para o dia a dia. Mas isso aqui a gente pode treinar, então é só um processo, dá para esperar uma curva um pouco mais acentuada. Opa, esse aqui já não, porque
o comportamento e as competências ali para ensinar, acho que é um pouco mais difícil, né? Então, nesse caso, então, se enquadra desde do operacional, né, ou até o desenvolvedor nível 1, 2, sênior, para essas tarefas, e também um analista de sistemas. Se enquadrariam todos esses profissionais para fazer as tarefas hoje voltadas para a atividade que você está coordenando. exato, até mesmo teve uma das conversas que eu tive, né, ali para uma contratação que não tinha muito essa parte de infra, né, infra em si, mas tinha outras questões de desenvolvimento, né, comportamentais ali legais. Então, a gente não pode só focar no fato de mas trabalha anos com CI/CD, vai ser um excelente profissional ali. Mas só que no dia a dia, tem que olhar para dentro do time e ver o teu dia a dia, né? Do que realmente você precisa ali diante de uma conversa mais estruturada, de uma conversa com outros times, de uma conversa interna, né? Para resolver um problema, a gente precisa de pessoas que pensam, talvez, diferente e que tem ali, consegue desenvolver uma conversa para evolução, tá? Nesses perfis, aí já quero a tua opinião particular, não voltado para a empresa. Nesses Sim, sim. perfis, o qual divida em grau de importância, soft skill e hard skill. Qual é o mais importante ou o que influenciaria numa decisão, numa contratação tua? Os perfis No de... perfis dos profissionais que gostaria de atuar no teu time ou nos times que você coordenar. O que pesaria mais, um bom hard skill ou um bom soft skill? Pô, aí, excelente pergunta. Então aqui Colocou o para Alexandre na berlinda agora. Não, mais tranquilo. Meio a meio, Carlão. Pronto. Não, meio. meio a meio não, porque olhando para o âmbito ali também, não só né, como tu falou, né, tirando do atual ali, mas olhando lá para trás, em toda a experiência nesses 10 anos trabalhando em diversas empresas, questões que foram fundamentais ali para o dia a dia, né, sempre foram a parte mais comportamental, porque não adianta nada você ter alguém ali que entende muito, mas só que é muito difícil de lidar no dia a dia, entendeu? Para a gente poder evoluir algo ou não. Tá? Então, meio a meio, sim, né? O Rafael fala. Esse Realmente seria o seria ideal, o mundo o ideal. meio termo, mas só que não, a gente tem que olhar ali também o que é possível hoje de você melhorar com um curto tempo. O que é possível? Um comportamento ali ou ensinar ali alguma parte de tecnologia. E isso também vai muito do desafio que tem que o time tem, entendeu? Vai muito do desafio, porque muitas vezes você precisa entregar algo e seja o que for, a gente vai ter que se unir e entregar, entendeu? Com conversas um pouco mais ácidas, com conversas um pouco mais duras. Então, mas a questão de pessoas ali, de comportamento, eu vejo que é muito forte, tá? Porque, como eu falei, né, treinamentos em relação a processos e tecnologias ali, eu sei que depende do time, leva muito tempo para você aprender, por exemplo, vou treinar alguém para entender sobre CI/CD, poxa, né? Mas o que você vai treinar sobre questões de Git? Como é que você vai treinar ali em pouco tempo, entendeu? Então, por isso que depende do desafio que aquele time, aquele gestor está tendo. Se é longo prazo, né? Aí, se tem mais tempo para se treinar, aí a gente já vai um pouco mais do conhecimento que ele tem sobre tecnologias, tá? Daí é que tudo é uma balança, tá? Tudo é uma Contribuindo um balança pouco ali, ali. ô Carlão, eu também já tive um pouco do acesso que o Alexandre provavelmente tem hoje, que são plataformas, né? Por exemplo, o Goop. Acaba que tu já tem essa filtragem inicial via plataforma, tá? Então, muitas das plataformas ela pontuam um profissional baseado nos hard skills. Então, dependendo do que tu colocou no teu currículo, do que Sim, tu cadastrou na plataforma, ela vai te primeiro, pontuar para ser um potencial candidato para uma entrevista, né? primeiro Então, filtro, a plataforma o é primeiro o hard filtro skill, né? Uhum. é Porque ela, querendo ou não, você vai colocar ali as competências que você deseja, né?
Opa, pelo menos aí depende do carro, sei lá, tem que entender um pouco mais de Linux, vamos falar ali, né? Sistemas operacionais, então é preciso de alguém que pelo menos saiba ali, quando a gente falar, pô, vai lá e faz tal coisa, entendeu? Libera acesso para tal usuário, enfim, ele tem que entender pelo menos o básico ali, entre ali. Eu sei que é um desafio, às vezes, por plataformas, né, a gente separar pessoas ali por conta dessas skills, mas no fundo lá quem vai definir, né, quem vai entrar ou não é o líder, então é importante a gente sempre botar ali o que sabe, né, pelo menos o básico, se teve contato, deixando clareza naquilo, e quando chegar lá numa entrevista, falar com o líder, já levar feitos, entendeu? Eu vejo muito pessoas que têm a síndrome do vira-lata, vamos dizer isso assim, porque faz bastante coisa, tem muito conhecimento, tem ótimos feitos, mas quando chega lá, vai olhando as vagas que estão exigindo muita coisa, né? Às vezes a gente comete alguns erros ali, bota assim, eu quero um profissional X, né? Que saiba disso, 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 porque eu preciso de velocidade, eu preciso fazer uma entrega, mas quando chegar lá com o líder, aliás, né, com o entrevistador, já leva os feitos, isso traz um valor muito grande, né? Eu trabalhei de fato com esse projeto que trouxe esse resultado, mas eu trabalhei com o projeto, puxando o projeto, puxando essa onda, e não só acompanhando e dando suporte, entendeu? Ou também pode ser, não, eu dei suporte nisso, eu fiz isso, quais as melhorias. Dentro do processo novo ali, eles estavam pensando em fazer tal X coisa, mas quando chegou a minha parte ali, eu falei, opa, esse ponto aqui a gente precisa melhorar. Quando chegar lá vai dar muito problema, entendeu? Então, acho que falta um pouco mais também desse preparo. Tá? Se prepare bem quando for fazer uma conversa, tanto com com o pessoal do RH, quanto com também na parte técnica, liderança, mas isso traz um valor muito grande dos feitos, né? Esses feitos, e se orgulhe, porque você entregou algo, e trabalhe, eu acho que é vender bem, né? Todo profissional tem que Saber saber vender o vender. peixe. Mas assim, não estou falando a ponto de chegar lá e falar, vangloriar só aquele ponto ali de uma forma de qual você só acompanhou um projeto. Mas não, você pode trazer pequenos feitos ali de melhorias que vão trazer muito valor, porque muitas vezes o líder, quem está contratando, está precisando de alguém que estude, que tenha bons hábitos, né, de procurar resolver problemas. No primeiro problema, não chegar e já mandar para outro time ou chamar outras lideranças. Não, aquele profissional que ele pensa. Hoje a gente tem diversas ferramentas, acesso à internet, tem muito recurso para você poder estudar e aprender algo, entendeu? E levar bem documentado aquele problema. Então, só voltando ao ponto ali, né, preparar bem para quando for fazer a sua venda, né? Vender ir lá diante de um gestor ou diante lá do pessoal de gente de cultura. Eu acho Hoje que a esse é área o ponto mais forte que eu vejo, tá? a área está bastante especializada hoje, então o que o gestor hoje busca é esse pessoal com mais protagonismo, então. Boa, excelente palavra, tá? Protagonismo. Que não fique ali esperando a onda, que crie suas próprias ondas, né? Quando eu falo criar as suas próprias ondas, é puxar frentes que ninguém está querendo puxar, entendeu? De problemas que estão ali, todo mundo sabe, mas só que ninguém quer botar a mão ali porque vai levar muito tempo ou vai gastar muita energia. Então, eu acho isso como um feito magnífico, tá? Se tivesse várias pessoas pensando nesses pontos e melhorando, pelo menos a cada semana, olhando para um processo, olhando para um problema, isso são feitos que você deve guardar, né? Vai guardando na sua caixinha ali, né? Não que vá procurar outros empregos, mas vai guardando ali, fazendo a sua autoconhecimento, ele é muito importante, entendeu? E é bom a gente ter esses feitos ali e sentir bem com aquilo, entendeu? Bom, a gente trabalhou junto ainda pelas equipes, né? Durante o Sim, longo sim. dos anos. O quanto que essa experiência técnica que tu trouxe, que tu agregou, ela te ajuda hoje como coordenador? Muito, 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 porque é claro que o contato com os processos eu olho mais de forma macro, né? Não mais na parte de execução.
Então, ainda dependo de quem está executando para saber o real problema que tem aquilo, né? Mas eu já sei muito por cima do que está acontecendo. Quando falo alguns termos, né, de tecnologias eu já entendo, sempre estou buscando cada vez mais estudar sobre tecnologia diante de desafios, como CI/CD, clusters, né, quando falo de pod, para me poder saber o que eu estou falando também quando estou dentro de uma reunião um pouco mais intensa, mas eles me apoiam muito porque quando tenho que resolver entre parte de gestão um problema específico, eu já consigo ir um pouco mais além daquilo, né? Do que só chegar ali e falar o contexto ou ter que chamar pessoas técnicas para estar explicando certos pontos ali. Então, ele é muito importante para o dia a dia, para a gente saber o que está acontecendo. Claro que também, né, na parte de gestão, a gente tem que pensar que a autoconfiança, né, nas pessoas que estão executando, né? Mas você precisa entender o que eles estão falando, por que eles estão trazendo, onde que eu tenho que correr e o que dá para esperar, né? Qual o problema que dá para... Não, isso aqui dá para esperar. Não, esse aqui eu tenho que correr porque o impacto é muito grande e vai envolver outra gestão. Mas ele é importante, tá? Hoje eu vejo que o mercado ele está com muitos profissionais, não criticando, né, na área de gestão ali, mas olhando muito para a parte só de pessoas, né? Eu tenho acompanhado alguns fóruns ali e se fala muito em consistência, em olhar para a carreira, ser um pouco mais firme em alguns pontos, mas eu acho que vai um pouco mais além disso, né? A gente tem que olhar para o mercado, tem que estar estudando, tem que olhar para as pessoas, mas eu vejo que a gente tem que estudar também um pouco mais sobre tecnologias, até mesmo para pensar em evolução e trazer essas provocações, né? Porque, querendo ou não, o líder ele é o espelho daquele time. Então, se o espelho ele não entende do que está falando, vai Pegando ser esse um pouco gancho mais de difícil. tecnologia que tu comentou aí, hoje nas atividades correlacionadas aí com o teu dia a dia, as ferramentas que estão no momento, vocês acabam aproveitando que é a O palavra da hype. moda agora, o hype, que é IA, GitOps, FinOps. FinOps, quais você pode falar que recomendaria manter o foco, né, que estão no momento, se consegue utilizá-las de alguma boa forma, de alguma forma nas atividades, e aquelas que você acha que o profissional da área poderia se destacar se buscar conhecer um pouquinho mais dela. Bom, sem dúvida, hoje a gente está falando muito de IA, né? Não tem como ficar falando em outras tecnologias se o profissional não conhece IA aí, ele acaba ficando um pouco mais atrasado, né? Mas vamos lá, IA. IA ele é uma ferramenta, né? Aliás, falando do termo, né? Temos diversos aí, temos Gemini, Chat, tem humanos também, né? Que a gente estava conversando até um pouco antes ali de começar a gravação. O profissional ele vai destacar para o futuro aquele profissional que conhecer, mas ele tem que ter a base. Não adianta você que não conhece sua programação, não sabe, né? Nunca teve um contato ali com algoritmos, de entender cada módulo que está trazendo, ele tem que ter uma base na área de tecnologia, mas eu vejo que dá para estourar muito seria esse conceito de IA, trazendo para dentro dos times, para fazer, como a gente estava falando de automações, se pensa muito em trabalhar com IA para algumas questões de leitura de documentos, entendeu? Se criar uma IA para fazer as leituras de documentos, essa aí é uma ideia fantástica, o pessoal está trabalhando ali. Mas por quê? Para melhorar as documentações e ter um prompt onde você acaba perguntando um X problema. Vamos falar ali do Júnior, acabou de entrar dentro da empresa. Ele vai ter que consultar um pleno, às vezes, por questões de problemas. Não, se a gente já tem tudo documentado, o que seria melhor ele ter um prompt, uma documentação bem feita, no qual ele seguiria com um problema muito mais fácil, né? Trazendo a documentação, trazendo uma resolução. Então, e outra, né? O sonhar ali dentro de uma IA ali, você pode ter diversas ideias ali bacanas, como uma que eu estava até pensando ali durante uma conversa, né? Que seria
o momento de treinar IA com algumas questões, porque nem tudo está documentado. Muitas coisas ficam na cabeça de profissionais de certas equipes. A gente sabe que documentação é uma coisa um pouco mais complexa, né? E muitas vezes, quando você cria uma documentação, aquele assunto está intrínseco em você. Então, você já sabe todos os passos, tudo que acontece ali. Então, quando você cria uma documentação, às vezes você pensa em pessoas do seu mesmo nível, entendeu? Esse de entendimento que estão daquele assunto. E, às vezes, aquela documentação, ela não consegue abranger. Então, eu vejo muito que essa parte aí está muito forte, tá, Carol? Mas, voltando ali, né? Pô, seria bacana você fragmentar os seus estudos, conhecer a parte de CI/CD, clusters, né? Kubernetes aí que está muito forte também, né? Eu vejo muitas empresas, né, trabalhando e fazendo as suas migrações. Então, eu vejo que conheça um pouco mais sobre essas. Aí a gente está falando de profissionais que estão, né, querendo migrar de carreira, ou até mesmo profissionais que já estão ali em demandas na área de tecnologia, mas elas acabam não indo muito para a área de infra, mas elas querem fazer essa transição, tá? Então, eu vejo que também é importante você saber daquilo que está falando e daquilo que você está pesquisando dentro dessas ferramentas, sabe? Então não dá para descartar, já não dá para descartar nada do passado. Né? Sempre é bom ter uma base de desenvolvimento com as linguagens, uma base de lógica, principalmente lógica, né? De lógica para esse cenário todo aí, para quando usar a IA, ela ser usada da melhor forma possível, né? Exato, exato. Obrigado pelo resumo. Mas a parte também de redes também, eu vejo que ele é um ponto muito importante para, falando, né, de profissionais, até na área de suporte também ali, porque muitas vezes temos problemas específicos, né, que pode ser direcionado já de forma correta, entendeu? Então, eu vejo que o bom profissional, ele tem que estar atento a todas as tendências, né, como a gente está falando de IA, mas ela também ele tem que entender um pouquinho de cada coisa. Pô, Alexandre, mas aí é muita coisa para estudar. Não, mas o entender é você ter um contato. Né? Pô, vai entrar de rede para saber fazer lá algumas configurações de backbone ou, sei lá, enfim, entrando mais para o termo técnico ali. Não, mas pelo menos para fazer testes, né? Saber como é que funciona a questão de IP, de rede, bloqueio, firewall, e aí depois você vai entrando um pouco mais para sistemas operacionais, né, ali falando um pouco mais de antivírus, de como são as abordagens de cada sistema operacional. Então, é por isso que a gente tem que voltar sempre um pouquinho e entender de cada ponto, porque o prompt ali, ele vai te entregar aquilo que você está perguntando, mas você sabe fazer a pergunta correta ali para o prompt? Eu acho que sempre voltando um pouco mais, se você souber fazer as perguntas certas, cara, você vai ter os melhores resultados, entendeu? E também não vai gastar os créditos, né? Porque lá no Manos, lá tem um monte de créditos lá, fiz um monte de pergunta para ele, fiquei viajando quando eu vi que já gastei todos os créditos. Esse é o último do momento, né? Bom, eu tenho uma questão aqui que eu acho que resolveria muito problema de IA, que é a gente entregar o notepad do Carlão para ela treinar. Mas quantas linhas tem o teu, Ah, o do Carlão? Carlão, se for juntar. Tem 1000? Alguns antigos aí que eu tinha, que é um hábito que eu tenho de fazer algumas anotações, tinha mais de 4.000 linhas. Hoje em dia já tem, né, aquele foi abandonado por necessidades, eu precisei atualizar. Já tem acima de 2.000, tranquilo. Tranquilo. 2000? 2.000 Bastante linhas, conhecimento ali bastante conhecimento agregado, notepad. mas no cenário atual está sendo possível aplicar a criação de documentações, tá? A gente, no cenário, no ambiente que eu estou trabalhando atualmente, consegue-se ter uma rotina e está fazendo parte do escopo entregar a documentação como parte do projeto em si, tá? Então, digamos assim, não entregou a atividade se a documentação não tiver finalizada. Então, está sendo bem interessante essa experiência de ter a documentação como parte integrante de toda a atividade. E, e é um item importante, né? Então, temos trabalhado aí, por isso que talvez minhas anotações tenham sido mais bem pontuais do que a documentação, mas elas não deixam de existir.
ali do caso. 4 mil. 2 mil, né? Você falou. Tinha A minha 4.000 linhas, eu lembro a época foi. que eu acabei optando por, né, por trabalhar de uma maneira diferente e compartilhei aí com o Damasco aí que ele ia continuar as atividades lá e ia utilizar muito bem as Sim, informações. importante essa cultura dentro da empresa ali, né? Para construir essa base de conhecimento, para eventualmente a gente poder fazer essa pesquisa, né, Alexandre? Se tu fez pós-mortem, se tu tem a documentação de determinada ferramenta que tu desenvolveu, de problemas que tu teve no dia a dia, isso ajuda bastante porque eu vejo que eles não são recorrentes, mas são parecidos quando dá problema, porque como trabalha em clientes em versões diferentes, quando um determinado cliente vai avançar para aquela versão, a maioria dos problemas era igual com o cliente que já tinha atualizado antes, né? Dessa base que é. Mas a anotação, tá? Isso aí eu acho que é uma boa prática, eu vejo como uma boa prática, né? Mais para agilidade sua, né? Porque pensamos de forma diferente. Todo profissional ele pensa de forma diferente. As documentações elas estão ali para você consumi-las, mas eu vejo mais com tranquilidade, né? Quando você tem tempo. Mas tem comandos, certas situações que a gente precisa já de um comando específico ali que você já fez várias vezes. Aí você acaba botando no seu bloco de notas, ou não sei que ferramenta, tem várias pessoas que utilizam ferramentas ali diferentes, online, enfim. Eu tenho, acho que mais de 4 mil também linhas ali, né? Porque misturou parte de gestão, parte de tecnologia, né? Antigas, mas só que essas linhas para ser mais direcionais, né? Porque da atuação que eu tinha antes. Hoje eu só Acesso à mantenho. memória, né? É um acesso à memória, tu sabe onde Isso, está. só para relembrar um ponto específico, mas hoje tem tudo em documentações, né? Todos esses passos, sempre procurei botar em documentações, ainda mais quando foi a transição, né? De liderança técnica para coordenação. Mas eu vejo que até, né, novos profissionais ali, quando eles começam ali, eles não vão dentro da documentação ali, às vezes, olhar. Por quê? Porque Mais fácil eles perguntar. durante o treinamento eles vão anotando pontos no quais eles ou não entenderam ou pontos principais do seu dia a dia, né? Porque tem tarefas no seu dia a dia que você precisa de lembrar só de uma linha de algo. Então você vai lá para a sua documentação, né, própria e acaba olhando ali. Mas também olhando para o outro lado é um erro, né, da nossa área de não compartilhar ou não melhorar aquelas documentações a ponto de quando você precisa dela, é só você ir lá naquela documentação de maneira mais fácil, rápida e consumir aquilo que você precisa, se é um comando ou o que for, entendeu? Mas isso, sim, ainda tenho ali, mas é só para uso próprio, mas nem tenho utilizado, sinceramente, porque estou mais para... não estou tão na área de operacional, né? Como não Fiquei fico muito no Trazendo. operacional, aí não. intrigado com essa mesma quantidade de linhas aí. Eu tô achando que é alguma coisa que eu conheço, mas tudo bem. Ah, Vamos, não, isso aqui é a vamos partir. documentação Tô própria. Vamos trazendo. Não, partir. Vamos partir agora, na verdade, para reta final dessa nossa conversa. E eu tenho um tema, digamos assim, delicado, mas que está bem atualizado para te perguntar. Como é que tu tem feito, ou como é que tu está fazendo com os teus liderados, ou como é que tu vê esse cenário com a saúde mental? que tema, hein, Carlão? Pô, obrigado. Esse tema aí é bem polêmico, né? Até mesmo porque você comentou ali dessa nova portaria, né? É lei, né? É um projeto de lei, foi aprovado tudo. Mas mesmo assim, antes, né, do governo, as pessoas estar pensando nesse problema ali que está vindo, que é a saúde mental, mas também ela não se limita somente à parte de infraestrutura ou profissionais de TI. Se a gente for falar sobre esse tema, a gente vai entrar assim, muito mais a fundo com adolescentes, na escola, enfim, né? E também diversos profissionais. Mas voltando mais para a parte aqui né, no qual eu trabalho hoje, que são profissionais de TI, pessoas que trabalham remoto, né? Existem várias questões ali que o líder ele tem que estar observando, mas
esse tema aí eu já estava pensando desde quando fizemos a virada de chave ali, a virada de chave, teve o problema com a questão da pandemia ali, que mexeu com muitas empresas, forçou a questão do home office, né? Eu já trabalhava como home office, mas era em um escritório, mas já tinha esse conceito, né? Porque volta e meia trabalhava em casa. Mas voltando para a questão de saúde mental, já tinha startado até antes da lei uma pós na área, né, de psicologia, porque eu precisava entender um pouco mais as pessoas, o que estava acontecendo, e um dos temas é saúde mental em si, né? E fui me provocando um pouco mais a lidar dentro de certos rituais dentro da empresa, e tem um tema bem polêmico, que eu não vou entrar, que é câmera aberta, câmera fechada, né, de fato, mas só que tem momentos no quais são obrigados câmeras abertas, porque, querendo ou não, a gente precisa estar tete a tete, né? Olhando para a cara, vendo o que está acontecendo com a outra pessoa, se ela está precisando de ajuda, que são rituais como one-on-one, reuniões às vezes um pouco mais elaboradas ali, que a gente precisa ter algumas conversas um pouco mais difíceis, né, dentro do time, como uma semanal, ou às vezes uma reunião específica para tratar de certos problemas, porque a chave de tudo é você saber se aquela pessoa realmente está bem, entendeu? Se aquilo que está acontecendo ali com ela não está afetando, às vezes, alguma questão externa no qual ela precisa de tempo para pensar ou ver alguma questão junto com o profissional. Mas, voltando ali para o tema, já vim estudando um pouco mais sobre essa área e mudando até mesmo algumas formas de rituais, entendeu? Para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas no dia a dia e entendendo também dentro do time quais são as maiores dores ali que estão afetando a questão da saúde delas, né, das pessoas, porque não se limita somente à questão psicológica, mas também a gente tem outro fator, é que estamos presos dentro de casa, vou usar esse termo. Eu entro no meu trabalho, eu não pego o ônibus, saio, né, de um espaço curto até o meu computador, e se eu não tiver bons rituais como preocupação com a saúde e com a alimentação, preocupação com um exercício, um esporte, né? Que muitas vezes eu Interação peco social, né? bastante nisso. É isso. Você fica só limitado à questão psicológica, entendeu? E você não consegue tirar todas aquelas dores. Mas o que pode ser feito dentro das empresas ali é ter um olhar diferente para aquelas pessoas ali que estão com problemas, né? Ou até mesmo pessoas profissionais ali que no dia a dia você não percebe, né? Isso que é um problema. A questão da saúde mental, muitas vezes você está num pico muito forte de entregas e demandas, que quando você acaba pegando férias ou acaba abaixando as demandas ali, que você começa a sentir. Então, eu comecei a olhar um pouco mais para o desempenho dos liderados ali, de quem está fazendo muito esforço ou que está caindo muita demanda. Opa, mas peraí, e se preocupando um pouco mais, né? Fazendo hora extra, entre outras coisas. Então, esse foi um dos cuidados que eu comecei a estudar, dar um olhar mais para essas pessoas, para o futuro não ter problemas ali, né? Então, é um tema bem bacana, mas não há ações que você vai fazer de médio prazo, assim, vamos dizer, né, instantâneas. Você tem que já estar trabalhando em alguns pontos ali de melhorias, no quais que a gente volta um pouco, né, sempre um pouco mais para a tecnologia, mas tecnologia é mudar rápido, né? Cada vez ela vai mudando mais rápido e quem vai evoluindo são as pessoas. Mas só que é um excesso de informações, como redes sociais, leitura de artigos, novas tecnologias vindo, então a gente quer estudar tudo, né? Sempre tem uma linguagem nova, uma IA nova, um conceito novo, então tem que tomar muito cuidado com isso também, né? O consumo que você está fazendo no dia a dia. Mas em forma aqui falando um pouco mais para a liderança, eu tenho mais observado esses pontos ali para tirar a carga e evitar certos problemas, né? Teu time ainda um pouco mais difícil que, além de todo o desafio que já tem referente ao tema, tu tem um pessoal que trabalha na madrugada, né? Que são os turnos da noite, Ex- geralmente. E agrega mais É, algum problema de saúde junto, né? eu trabalhei muitos anos, né, de madrugada, então eu já assim, sei o que acontece de fato, né? Então, ali no dia a dia, porque você fica isolado,
você acaba não tendo aquele contato direto com outros profissionais, né? Então você acaba se fechando no mundo. E é um desafio muito grande, tá? Trabalhar assim com times que têm diversos turnos. É um desafio assim bem grande. Então, por isso que é sempre importante estar olhando primeiro ali para a questão de carga, né? As cargas de cada profissional para identificar certos pontos de atenções, como até mesmo um treinamento ou um olhar diferente para ver se está bem ou não, mas câmera aberta ali em alguns pontos, tá? Eles são fundamentais até mesmo para você estar olhando cara a cara ali e tá vendo, né, se a pessoa está bem. Alexandre, vamos fazer agora então só para finalizar, um resumo lá. Lá aquelas entrevistas de Vai Maria lá. Gabriela. Que é a vida. Maria Gabriela. Legal assim, ó. Uma Agora, personalidade. não, faz Bate-bola. um bate-bola, um resumo rápido aí do que você recomenda para carreira, tecnologia e vida pessoal. Em poucas palavras aí para a gente finalizar com essa tua frase importante. Minha frase importante. Ixi, hoje eu não trouxe nenhuma frase importante, né? Mas o importante hoje, né, nesse decorrer da vida, eu falo sobre vida agora, tá? Não só sobre carreira, é o autoconhecimento. A gente tem que o primeiro passo é se conhecer. A gente tem que conhecer as nossas limitações, temos que conhecer onde precisamos melhorar. Então, o que eu deixo aqui um resumo seria mais a questão do autoconhecimento para você e o que você quer de fato, entendeu? Tem que olhar para si e sempre pensar o que você quer. Eu quero continuar aqui estagnado, eu quero evoluir, eu quero onde você quer chegar. Então, eu acho que o autoconhecimento é muito importante, estar diante disso tudo que a gente conversou, né? Todos os temas, eles sempre dentro do profissional, falando de profissionais, falando de pessoas, primeiro é o autoconhecimento, porque quando você sabe onde são os seus gatilhos, você sabe quais são os seus problemas, você sabe onde atacar. Aí isso também envolvendo ali até a sua carreira, né? Você olhando para a sua carreira, onde eu quero chegar, o que eu tenho que fazer, e aí a disciplina vem junto, né? A disciplina vem junto para você estudar de fato aquilo que você precisa, né? Não precisamos de sair estudando tudo, porque hoje se exige de profissionais um pouco mais completos, vamos dizer assim, mas para você ser completo se leva tempo. Então, primeiro se conheça, veja quais são os seus pontos e estudar, gente. Autoconhecimento e estudar. Automatizar é transformar esforço manual em tempo estratégico. Aí, ó, viu? Tá? Saiu uma Olha, frase. Falei que aí ele uma frase tinha. motivacional. Sabia. Bom, gente, para todos os outros, a gente até abordou o tema aqui. Então a gente tem uma comunidade bem bacana ali que está funcionando no WhatsApp também, bem forte lá no LinkedIn, que os profissionais também podem buscar apoio, principalmente na área de tecnologia. A gente tem um grupo ali que tem vagas de emprego, então o Carlão administra muito bem ali o grupo em questão de vagas, ele está sempre de olho em vagas de tecnologia, postando lá na nossa comunidade. Tem a questão de idiomas também, tem umas diquinhas lá de inglês, então participe, se engajem também no nosso grupo, que ele, além de ter essa parte de interação, né, é uma interação que a gente realiza, tem a possibilidade de a gente ter bate-papo maravilhoso que nem a gente teve aqui hoje. Obrigado, Alexandre. Show de bola. Agradeço, Alexandre, mais uma vez pela parceria ao longo desses anos aí na carreira e na vida, como o grande amigo que a vida profissional nos deu, né? Damasco aí nesse projeto, tocando esse projeto desde o início comigo. E temos os outros colegas ali que estão nessa tocada aí também na comunidade, com uma visão aí, estamos trabalhando bastante para crescer e trazer novidade para todo mundo aí. Seguimos, deixa aquele like maroto, siga nossas redes sociais e curte e compartilha. Obrigado e abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Obrigado também pelo convite, tá? Foi fenomenal. Até Valeu, a pessoal. próxima.